Rapaziada, vamos lá. Eu já chego nesse memorando, nessa carta aberta enviada pela Safiel, pelo projeto da Safiel, ao presidente Osmar Stabile. Também com cópias ao Romeu Tuma, presidente do Conselho, ao presidente do CORE, ao presidente do Conselho Fiscal. Um memorando muito sério que a Safiel enviou para tentar solucionar os problemas do Corinthians. No meio de tudo isso, o Corinthians vai se virando do jeito que consegue. Por exemplo, conseguiu pagar já nessa segunda-feira a segunda parcela da dívida com o Matias Rojas, ou seja, o Corinthians não deve mais o Matias Rojas. Desembolsou para isso 41 milhões de reais, por conta de um contrato muito mal feito e extremamente danoso ao clube. Mas o Corinthians pagou. Era uma ameaça de um novo transfer ban que não vai mais acontecer. Então esta situação está resolvida. No sábado, na sexta para o sábado, o Corinthians pagou a primeira parcela, 20 milhões de reais, e agora quitou a segunda. Não tem mais nada a dever para Matias Rojas. Inclusive houve uma negociação diminuindo encargos e tudo mais, numa economia de 8 milhões de reais, porque o valor total já estava em 49. O Corinthians pagando 41 conseguiu, vai lá, economizar um pouco nessa dívida estratosférica com um jogador que nem atuou. Esse é o futebol. Mas resolvido, tá? Outra pendência que o Corinthians quitou, a dívida antecipada, na verdade não era uma dívida, um parcelamento, a parcela que venceria dia 17 de janeiro, o Corinthians pagou com, olha, muita antecedência, a gente está falando aí no dia 6, de uma antecedência de 11 dias de uma dívida, de uma parcela que o Corinthians teria que pagar de mais de 7 milhões de reais para a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, que é a CNRD, que aplicou um transfer ban no Corinthians por simplesmente o Corinthians pagar esse parcelamento que o clube tem trimestralmente contra débitos, né, de outros clubes brasileiros em atraso. O Corinthians pagava com atraso, a CBF simplesmente foi lá e aplicou um transfer ban impedindo o clube de registrar jogadores enquanto não mudasse a postura do Corinthians. O Corinthians entende que pagando antecipadamente essa parcela que vence só no dia 17, o Corinthians sinaliza que está tentando mudar a imagem para que possa ser um bom pagador. E com isso, espera que a CBF derrube qualquer impeditivo para que ele possa registrar jogadores. Então, é uma boa notícia. O Corinthians pagou, quitou a dívida com o Rojas, quitou a dívida com a CBF. Por enquanto, tá tudo bem. Mas tem a dívida com o Santos Laguna e o Corinthians já retomou, na verdade, conversas com o Santos Laguna. Os caras estão irredutíveis, eles ficaram pistolas mesmo, né? Porque eles tentaram contato muitas vezes, o Corinthians não respondia. E aí, depois do transfer ban, os caras, ou paga o que vocês me devem ou não tem acordo. Eles não querem parcelamento, o Corinthians tentou. Chegou a fazer uma proposta de pagar até 70%, que era o dinheiro que tinha em caixa na época. Os caras, não, eu quero na integralidade, senão não derruba o transfer ban. Como não tinha janela aberta naquele momento, o Corinthians empurrou com a barriga, vamos ver o que acontece. Agora não tem mais jeito, a janela está aberta, o Corinthians quer contratar jogadores, tem um transfer ban na FIFA e precisa resolver a pendência. Retomou conversas porque existe uma divergência aí com questões de encargos, como eu citei no caso do Rojas, né? Que ultrapassam até esse valor de 40 milhões de reais. O Corinthians está dizendo, pô, reduz aqui, né? Deixa esse juro, esse não sei o quê, vamos pagar só 40, não 45 e tudo mais. O Corinthians está negociando. Vamos ver se os caras serão sensíveis para que o Corinthians resolva de uma vez por todas essa situação. Tá? Bom, acho que são notícias bem importantes, né? Agora, a ideia da Safiel é surreal, gente. Bom, vocês sabem que eu sou assim, muito simpatizante com a ideia, vou colocar dessa maneira, né? Porque, enfim, né? A gente não sabe o que pode acontecer no contexto do futebol, né? O contexto do futebol ele atrapalha muito as boas ideias. Então, a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Agora, o projeto ele é maravilhoso. Eu sou muito simpático com a ideia. Conversei, inclusive, com dois dos representantes, né? O Carlos Teixeira e o Eduardo Sallucci. Tem uma entrevista aqui no meu canal de cerca de 1 hora, você pode buscar ali Chico Safiel, Chico Garcia Safiel, você vai encontrar o material, onde eles explicam mais ou menos como eles pretendem adotar o modelo. Eles já colocaram uma carta de intenções para o clube, os caras estão empurrando com a barriga, vocês sabem como funciona, não existe um interesse dentro do modelo que hoje está de abrir, seja para a Safiel ou para qualquer outro modelo de SAF. Eles não são
simpáticos à ideia, são resistentes. Cara, mas os caras estão tentando. Eles estão apresentando o projeto, eles estão conversando, eles já concederam muitas entrevistas, eles estão indo no clube, eles estão tendo a porta fechada na cara e eles estão ainda insistindo. E agora, eles emitiram um memorando com 2 sugestões básicas. Derrubar o transferban, ou seja, quitar o valor com o Santos Laguna para que o Corinthians possa contratar os jogadores e fazer um acordo financeiro com a Caixa Econômica Federal para quitar de uma vez por todas o estádio, a dívida com o estádio da Neoquímica Arena. Aí você vai pensar assim, caramba, o que falta para os caras aceitarem? Evidentemente não é tão simples assim. Primeiro, você precisa fazer um acordo com a Caixa. Então, para a Safiel entrar dentro do Corinthians, e essa é uma das prerrogativas, né, de que se o clube assinar esse memorando, a Safiel começa a entrar no clube com auditoria interna e toda a averiguação da realidade financeira do clube, e aí eles colocarão pessoas, obviamente deles, né, para botar a mão na massa e poder trabalhar. Mas de que forma ou de onde vem esse dinheiro, Chico? Esse dinheiro é um aporte, é um adiantamento. Porque os caras confiam tanto no projeto que eles têm uma ideia de que os investidores eles irão bancar esses valores num prazo a curto, médio prazo. E se os investidores não conseguirem aportar esse valor, o Corinthians acaba ressarcindo esse investimento inicial. De qualquer forma, eu acho que o clube sai ganhando. Porque, obviamente, né, dentro de um planejamento, você vai olhar uma planilha lá e tá, isso aqui a gente pode pagar, isso aqui é aquele parcelamento que você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você fala assim, não, isso aqui entra no meu orçamento, isso aqui não entra. E o Corinthians ele já estourou o seu orçamento, né? Ele já extrapolou todos os limites, ele está devendo quase 3 bi. E a questão do estádio, ela é mais do que uma questão meramente financeira. A gente viu, e eu trouxe aqui para vocês detalhes num vídeo recente, de que o Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, assinou uma série de garantias com a Caixa na renegociação da dívida com o estádio, comprometendo as receitas do clube até 2041, impedindo inclusive o clube de se tornar SAF por conta desse contrato. Então a Safiel ela teria que entrar e renegociar tudo isso, mas eles estão dispostos, inclusive com aporte para quitar o que hoje é uma dívida de 650 milhões de reais. Resolveria o problema do Corinthians e muito, gente. Porque assim, você já parte de um problema, de uma dívida quitada que, assim, incomoda todos os corintianos e o clube como um todo, compromete as receitas do clube. Você já derruba esse acordo com a Caixa, que é extremamente nocivo ao clube por mais 15, 16 anos. 14 agora, né? 15. Eu sou ruim de matemática, sou de humanas, gente. Você resolve vários problemas de uma maneira só. E derrubando o transferban com o Santos Laguna, né? O Corinthians nem precisa ficar negociando, conversando e tal, pronto. Ah, não tem almoço grátis, Chico? Claro, tudo tem que ser sentado, conversado, de que forma isso vai acontecer, quais são as garantias que você tem para isso, esses investidores, né? De que maneira... Os caras já explicaram 800 vezes como é que esses investidores seriam arrecadados, eles têm pessoas do mercado financeiro, eles têm contatos com pessoas que estão dispostos a investir no Corinthians, porque aí a SAF é um modelo completamente diferente, né? Não é de um único dono. Eles entendem que o Corinthians não pode ser de um dono, porque se o cara acordar no dia seguinte, como o John Textor, e resolver pegar um ídolo, por exemplo, e mandar jogar no Lyon ou alienar o teu clube com outras empresas, você corre um risco de perder a identidade do clube. Eles têm essa visão. Então a Safiel ela é um modelo completamente diferente, de que o torcedor, né, o corintiano, o cara que quer investir no clube, e ele não vai poder tomar decisões investindo, né? Muita gente confunde isso. O cara que comprar ações, ele vai lá entrar no conselho de administração. Não. As pessoas que estarão mandando no Corinthians dentro do modelo de SAF da Safiel, eles estarão lá com uma série de requisitos, de critérios para você poder entrar, pessoas capacitadas, com conhecimento e uma capacitação técnica e empresarial para poder gerir um gigante, um transatlântico como é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu já me manifestei totalmente favorável ao projeto da Safiel, porque eu encontrei uma luz, cara. Quando eu li o projeto, quando eu conversei com os caras, eu falei assim, eu acho que
do jeito que a coisa tá, dentro do modelo falido, fracassado e viciado como é hoje o modelo associativo, não só do Corinthians, olha o que está acontecendo no São Paulo, gente. E em outros clubes acontece da mesma maneira. Eu penso que o Corinthians, pela dívida exponencial que chegou, por esse contrato extremamente danoso assinado pelo Duílio, comprometendo as receitas do clube, por uma dívida com o estádio que não acaba, por um transfer ban que você consegue resolver hoje, mas amanhã pode pintar outro. Eu realmente sou totalmente favorável a essa ideia. Não sei vocês. O que vocês acham disso? Para fechar, o Corinthians está se preparando aí para o Campeonato Paulista. Eu falei só de coisas extra-campo, né? Só de coisas extra-campo. E a comissão técnica solicitou jogadores da Copinha para integrar o elenco profissional. Entre eles o Gui Amorim, o João Vitor Jacaré e o Luiz Gustavo Bahia. Jogadores que agora integram o profissional. A gente falou, inclusive, que o Dorival está lidando com algumas ausências, né? O Martínez na Venezuela, o Yuri na Itália, o Memphis e o Ranieri estão fazendo um tratamento particular, né, de reequilíbrio muscular, então não estão à disposição nesse momento. Tem jogadores que não definiram a sua situação, o caso do Maicon, do Angileri. Tem o Pedro Raul aí que está de volta, tem o Alex Santana que voltou e não vai ser aproveitado, nem o Héctor Hernandes, nem o zagueiro Renato. Então, dentro de um elenco curto, o Corinthians solicitou jogadores da base. E tem um zagueiro negociando, segundo o GE, que é o Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista é um jogador torcedor do Corinthians, que tem 35 anos já, mas que estava no Besiktas da Turquia. Mas ele rescindiu o contrato, está livre e está, digamos assim, conversando com o Corinthians. Essa conversa ela não é de hoje, tá? Isso eu posso dizer para vocês. O que eu tenho de informação é de que esse namoro entre Corinthians e Gabriel Paulista existe há muito tempo. Inclusive, em algum momento, o Fabinho Soldado tentou trazer o Gabriel e não conseguiu, porque o Corinthians não só estava em vias do transfer ban, mas com uma série de problemas financeiros, dívidas, notícias, que o staff do Gabriel achou melhor não vir para o Corinthians naquele momento, embora a vontade do jogador. Então, o Fabinho Soldado quase trouxe o Gabriel Paulista em outras janelas. E isso não aconteceu. Agora, o caminho está livre, porque ele vem livre de custos. É tudo que o Corinthians mais quer no mercado nesse momento. Ele tem uma certa experiência. O Corinthians tem zagueiros até bem experientes, rodados, né, que são titulares. O Gustavo Henrique e o André Ramalho. Tem o Tchoca aí que está jogando super bem, que consegue cumprir por ali. Mas, cara, dentro de uma temporada longa, né, você precisar né, vencer o ano, não dá para ficar com o Félix Torres e o Kaká, né? Você vai ter que arrumar clube para eles, porque se você traz o Gabriel Paulista, provavelmente ele sobe na hierarquia e disputa a titularidade, né? E vira praticamente um reserva dos dois, ali do André Ramalho e do Gustavo Henrique. Compete com o Tchoca ali por uma vaga. E os outros dois, que já tinham perdido espaço, aí eu acho que o Corinthians tem que procurar encaminhar uma saída aí para o Kaká. Mais de 20 milhões o Corinthians pagou por ele. E o Félix Torres, 40, né? Inclusive resultando em todo esse imbróglio do transfer ban. Que loucura. O que vocês acham de tudo isso? Gostam do zagueiro? E o projeto da Safiel, hein? Esse memorando aí. Será que o Stabile vai assinar? Eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Os caras estão tentando, mas estão tomando uma porta na cara toda hora. Será que agora vai? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!